há uns 4 anos atrás, como alguns dos irmãos sabem, eu engravidei de um menininho e com quase 5 meses de gestação, eu acabei perdendo meu bebê por complicações e fui para UTI também. Eu quase morri, fiquei 4 dias na UTI e no total foram 7 dias que eu fiquei internada. Pela graça de Deus que eu tô aqui, né? E depois disso, irmãos, veio a pandemia. Infelizmente, eu perdi o meu tio muito querido para mim. A minha tia ficou acamada. E depois de um tempo ainda eu perdi um primo meu. Uma morte que a gente não esperava. E foi um baque muito forte pra gente, pra nossa família. E principalmente para mim. Só para a igreja lembrar, eu não estava nos caminhos do Senhor. Eu e o meu marido já fazia uns 7 anos, mais ou menos, que nós estava afastado da igreja. E com tudo essas notícias, irmãos, com tudo que aconteceu com a gente, mas depois disso ainda, depois de tudo que aconteceu, veio uma crise financeira muito grande na minha casa, meu marido. Muito grande mesmo a crise financeira, começou a faltar tudo. A gente perdeu o carro e perdimos quase tudo. Só ficou pela bondade de Deus a minha família e um teto sobre a nossa cabeça pela permissão de Deus também. E a gente perdeu tudo. E com tudo isso, irmãos, que aconteceu, eu comecei, na época que eu tive, eu não sabia, comecei a ter muita crise de ansiedade, crise fortíssima, e eu não contava para ninguém, mas o meu esposo que sabia pelo que eu estava passando. Comecei a ter crises muito fortes de ansiedade, comecei a ter pensamentos acelerados, eu não conseguia dormir direito, parecia que a minha cabeça estava trabalhando o tempo todo. Eu fiquei com pânico assim quando eu saía nos lugares. Eu não podia sair em lugar com muitas pessoas, que eu passava mal, e era já crise de ansiedade, mas eu não sabia. Eu estava doente e eu não sabia. E assim, irmãos, eu e o meu esposo, a gente chegou no fundo do poço, na verdade. E quando a gente chegou nessa igreja aqui, a gente procurou em vários lugares, na verdade, uma amizade que socorresse nós, em pastores que nos socorresse, que nos abraçasse, mas a gente não encontrou ninguém nesse caminho, né? E aí eu comecei a me lembrar, né, que quando eu cheguei nessa igreja aqui, o Senhor falou para mim na canção da Tamires, que fala assim: quando me faltou um líder, ele era ainda o meu pastor. E quando me faltou um teto sobre a minha cabeça, ele ainda era o meu escudo. E o Senhor começou a falar tanto comigo. Foi esse momento que Deus mais falou comigo, mesmo eu estando afastado. E tem uma palavra que nunca, acho que nunca vai sair do meu coração, que ele falou assim, o versículo que Deus deu para mim é assim: ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueça, Ele é tudo o que eu preciso. Eu e o meu esposo, a gente chegou aqui, irmãos, a gente chegou aqui quebrado, não só financeiramente. A gente chegou aqui quebrado de tudo, irmãos. A gente chegou com depressão, eu e o meu esposo com depressão, e a gente não tinha para onde se socorrer. Para os irmãos terem uma ideia, é isso que a igreja não sabe. Quando eu e o Bruno chegamos aqui, a gente não conseguia nem levantar a cabeça, porque a gente se sentia tão humilhado, tão destruído. E todo final de culto, no final do culto, o pastor falava que o Senhor levante o seu rosto. E aquilo foi ficando no meu coração, que a gente não tinha mais força nenhuma. A gente tinha perdido tudo. E então eu tinha muita crise de ansiedade, eu fiquei muito mal, mesmo meu esposo e eu com depressão, com tudo o que aconteceu. E quando a gente chegou aqui, o Senhor foi ministrando no nosso coração, graças a Deus pela vida dos pastores que oraram tanto por nós, que se esforçaram e se dedicaram para a gente hoje estar aqui. E pela graça de Deus, irmãos,
Nesse meio tempo, o Senhor foi falando comigo e eu tinha muita crise de ansiedade. Eu tinha medo até de vir na igreja, irmãos. Eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca falei. Quando eu comecei a ir na igreja, quando eu tinha essas crises de ansiedade, esse pânico, eu achava que eu estava ficando endemoniada. E aí eu tinha medo de ir na igreja. Só que era crises que eu tinha, era pânico de tanta coisa que aconteceu, que ocorreu, então eu tinha medo de ir na igreja, né? E quando a gente ficou nessa situação, que eu falei assim, não, eu preciso voltar para a casa do pai, porque ele está me chamando. Como filho pródigo, eu já estava comendo a comida dos porcos, eu lembrei que eu tinha o meu pai, e que ele estava esperando por mim. E quando eu decidi voltar para a igreja, não foi fácil, irmãos, porque quem já ficou afastado da igreja sabe que o cristão ele não tem forças para vir para a igreja. Ele se sente muito fraco, ele pensa que não vai dar certo, ele pensa que não vai conseguir ficar... permanecer na igreja, né? E eu tinha isso comigo. Só que uma vez eu tomei a decisão, falei assim, não, Senhor, eu preciso ir. Eu sei qual é o caminho, o Senhor é o único caminho. Então eu tomei a decisão de voltar para a igreja. Mas a minha oração foi, Senhor, que se eu voltar, eu estou voltando para a tua casa. Mas que o Senhor não me deixe sair mais. Porque eu não quero voltar no estado que eu fiquei. E o Senhor foi ministrando ao nosso coração, do meu e do meu esposo. E um dia o pastor falou assim, eu tava muito, irmãos, me esforçando por causa daquelas crises de ansiedade. E eu digo assim, crise de ansiedade e depressão, irmãos, não é falta de Deus. Porém, você tem que pedir muito para Deus te socorrer, pedir ajuda para Deus te socorrer, porque não é uma coisa fácil de ser curado. Porque é mais interior do que o exterior. E eu comecei a repreender aquilo e os pastores, os irmãos aqui começaram a ministrar em nós. E eu fiz muita consagração, eu orava para Deus, eu pedia socorro para Ele, porque aquilo não era de mim, eu não queria mais ter aquilo. Eu pedia socorro para Deus, eu pedia ajuda dEle, e para que eu fosse curada daquilo. E aí um dia o pastor falou, ele estava dando a palavra aqui, e ele falou assim, irmãos, aonde foi aquela crise de ansiedade que vocês tinham? Aonde foi aquele pânico? Aonde foi aquelas doenças que vocês tinham? E, irmãos, juro para vocês, eu comecei a procurar. Eu comecei a procurar em mim aonde estava aquilo. Porque o Senhor tinha me curado. O Senhor tinha me curado e eu nem tinha percebido, irmãos. Eu não tive mais crise de ansiedade nem pânico. E eu digo para vocês, irmãos, peça socorro para Deus. Eu não sei com quem o Senhor quer falar aqui, mas se você tem crise de ansiedade, se você tem pânico de ficar em lugares, saiba que isso não vem de Deus, irmãos. E vocês precisam buscar a ajuda de Deus em oração, em consagração. Peça para os irmãos orar, para alguém orar por você. Sempre que você for ter, escute um louvor, que isso ajuda. E eu fui muito... O Senhor me fortaleceu demais, assim, porque eu pedi a Deus, eu não quero mais isso. Cura, me socorre. Eu pedia muito socorro de Deus, porque eu não queria mais ter aquilo, porque é uma coisa muito ruim. E aí o Senhor me deu um versículo que está... Outra palavra que o Senhor cravou no meu coração nesses tempos, que está em Salmos 40, que diz assim: eu esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, e Ele escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa e de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. E quando ouvirem isso, muitos temeram o Senhor e nele porão a sua confiança. Essa palavra, irmãos, até hoje eu declaro sobre mim, porque eu esperei com paciência no Senhor, eu segui firme, eu falei, Deus, eu não quero mais se afastar da tua presença. Eu não quero mais ficar longe do Senhor, Pai. E eu esperei pela ajuda de Deus e Ele me curou por completo, irmãos. Então eu digo para vocês, se você tem as crises de ansiedade, se você tem crise de pânico, pensamentos acelerados ou muitas vezes pensamentos intrusivos, porque existe agora, o diabo está usando essa arma contra nós. E eu quero declarar sobre a tua vida cura. Em nome de Jesus, que você espere pela ajuda do Senhor, que você implore para Ele pelo socorro, porque uma hora Ele chega e você nem vai perceber que Ele vai curar por completo. Amém, igreja?